Oremos. Nosso bom, eterno e compassivo Deus, a Ti, querido, toda honra, todo louvor, toda adoração, porquanto o Senhor é muito digno de ser adorado pela Sua congregação na terra. Muito obrigado, Pai, porque estamos em Tua casa nesse momento, porque vamos abrir Tua palavra, porque estamos cantando e tendo comunhão com o Senhor. Que dessa experiência saiamos aqui bem melhores do que entramos e possamos desenvolver uma experiência gradativa e crescente para nos aproximar de Ti. É o que nós Te imploramos em nome de Jesus. Boa noite a todos. Gostaria de, nessa noite, refletir com vocês a experiência do encontro. A verdade é que todos nós precisamos de encontros regulares com o Senhor Jesus, mas existe um encontro que é definitivo no começo da experiência. É sobre esse ponto que eu gostaria de falar. É possível que alguém esteja na igreja, tenha vindo aqui muitas vezes, até anos, e não tenha tido um encontro pessoal com Jesus. O encontro pessoal com Jesus faz toda a diferença. Define a vida daqueles que servem a Cristo ou não. Daqueles que um dia estarão no céu com o Senhor Jesus ou não. E entre os personagens da Bíblia, que a Bíblia está cheia de encontros com Jesus. Aliás, os grandes momentos de encontro, grandes histórias da Bíblia são de encontros pessoais. Você tem o encontro da mulher samaritana, você tem o encontro de Nicodemos, você tem o encontro de outras pessoas, mas hoje eu quero falar de um encontro. O encontro de um homem bem conhecido de todos nós. E o nome dele é Pedro. Pedro é o personagem dessa noite. E eu quero ler com vocês dois textos para começar. O primeiro está no livro de João, Evangelho segundo São João, no capítulo 1. Esse aqui é a primeira vez que Pedro encontrou Jesus. Aconteceu exatamente dessa maneira aqui. Foi rápida aquela ocasião, mas também foi relativamente marcante. Pedro, ele não era um dos discípulos de João Batista, mas André, seu irmão, era discípulo de João Batista. E quando André começou a falar com Pedro sobre a natureza do mestre da Galileia, que era novo e que ninguém conhecia exatamente, ele acabou apresentando Jesus. Então é o ponto que nós estamos aqui. João capítulo 1, versículo 41 diz o seguinte: ele achou, João 1, verso 41, ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Verso 42, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vejam só, nesse primeiro encontro de Jesus com Pedro, ele já mudou o nome dele. O nome dele era Simão e não era desconhecido para Jesus. Jesus olhou para ele e disse: tu és Simão. Ou seja, e disse: Simão, filho de Jonas. Ou seja, Jesus já conhecia quem ele era, sabia do seu passado, conhecia a sua história, sabia o que era necessário saber sobre ele, mas também já falou do seu futuro e da experiência que ele teria. Ele agora era Cefas. A palavra Kefas do hebraico é a mesma traduzida para o grego Petros, que a gente usa como Pedro, que quer dizer pedra, mas não é uma pedra muito grande, é um pedregulho, mas que haverá de compor na grande obra de Deus, fazendo o alicerce para que a obra de Deus pudesse existir na terra. Então Jesus já elegeu Pedro desde aqui, mas Pedro não entendeu o que estava acontecendo. Esse que está exatamente o detalhe. Você pode vir a essa igreja, o Senhor Jesus fala com você, define a sua vida, diz o que você será, mas você talvez não tenha entendido. Assim como Pedro absolutamente não entendeu nada. Ele ficou olhando para aquele homem que falou com ele: Kefas, agora o meu nome é Kefas. Como assim? Por mais que ele tenha dito o que ele era, Simão, filho de Jonas, ele entendeu. Será que André falou para ele? Ele não entendeu que ele era profeta. Aquele primeiro encontro com Jesus, ele não tinha exatamente a compreensão do que se passava. E eu acredito que é assim com muitos de nós. Nós temos um encontro com Jesus, às vezes nós chegamos à igreja, saímos daqui emocionados, felizes até, mas nós não temos esse encontro definitivo que vai fazer a grande diferença na experiência da nossa vida. Quantos aqui vêm para a igreja
depois vão para casa e depois não vêm mais. Simplesmente, não importa quão agradável foi, ele não foi pego ainda. Pedro não foi pego dessa vez aqui. Voltando para o livro de Lucas, nós vamos ver que Jesus, ele teve mais um encontro com Pedro que não foi definitivo também. Aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4. Nesse capítulo 4, nós vamos ver que Jesus, ele começou a pregar em vários lugares. Então ele pregou na Judeia, em Samaria, na Galileia, e Pedro era da Galileia. A cidade que Jesus está aqui é a cidade mais famosa da Galileia, Cafarnaum. Só que Cafarnaum, por ser uma cidade polo e tal, a maioria das pessoas iam para lá e alguns acabavam morando lá. Mas Pedro, André e Filipe não eram de Cafarnaum. Eles eram de uma cidade menor, um vilarejo pequeno chamado Betsaida. E agora eles estavam aqui. Nesse dia, eles têm um outro encontro com Jesus que não foi definitivo também. Mas é importante entender uma coisa. A palavra Betsaida, a palavra Beit em hebraico quer dizer casa. E Saida em hebraico quer dizer peixe. E é casa do peixe. Lembrando que Jesus nasceu numa cidade chamada Bethlehem, ou Belém, como a gente fala, mas Bet, casa, Lehem, pão, casa do pão. Era necessário que aquele que nasceu na casa do pão pudesse encontrar com aquele que nasceu na casa do peixe, para que pudessem, na sua unidade, trazer alimento, segurança e direção para muitas outras pessoas, porque o ministério de Jesus estava começando, o de Pedro começaria um pouco adiante, mas aquele que nasceu na casa do pão, ele vai alimentar aquele que nasce na casa do peixe, para que ele também alimente todos os demais que estão ao seu redor. E isso é para mim e para você também uma experiência. Afinal de contas, Jesus nunca virá para a minha vida e para a sua vida para que nós fiquemos apenas como receptáculos. Ele sempre quererá que eu e você sejamos mais do que recebedores. Ele quer que nós sejamos fornecedores. Ele não quer que eu seja consumista da fé. Ele quer que eu seja produtivo na minha experiência da fé. E é por isso que Jesus vai ter mais um encontro com Pedro e depois ele vai ter um encontro definitivo. Muito obrigado, irmã. Aliás, obrigado também quem colocou esse púlpito aqui, viu? É mais adequado assim com o meu tamanho, né? Aquele outro é bem grande. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas, no versículo 38, vai dizer assim. Olha que Jesus está lá em Cafarnaum, ele esteve na sinagoga naquela manhã, ele pregou naquele lugar. Agora no verso 38 diz o seguinte: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram por ela. Inclinando-se sobre ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Olha só, agora Jesus curou a sogra de Pedro. A febre que estava sendo terrível para ela foi resolvida. Agora imaginem, Pedro teve o primeiro encontro com Jesus, agora ele teve o segundo encontro com Jesus, e ele viu um ato maravilhoso. Mas esse ato maravilhoso ainda não foi suficiente para transformar a vida dele. Quantas vezes, queridos, pode ser que eu e você tenhamos até visto a obra de Deus acontecer na vida de pessoas e nós não fomos totalmente sensíveis a essa experiência. Algumas pessoas moram com pessoas que são abençoadas por Deus todos os dias e acham que é mera coincidência. Será que é mera coincidência? Eu fico pensando assim. Vou contar duas histórias para vocês aqui, para vocês verem como nada é coincidência nessa vida. Quando eu cheguei em Goiânia com a minha família, isso já tem um bom tempo, a minha esposa, nós tínhamos terminado de nos desvencilhar do ministério pago da igreja, mas eu nunca deixei de pregar a palavra, nunca deixei de cuidar de igreja, nenhuma época da minha vida. E a minha esposa queria uma casa. E nós procuramos qualquer casa. Um terreno comum no bairro em que nós estávamos, que não era um bairro muito central, lá em Goiânia, custava 100 mil reais. E nós precisávamos de uma casa para morar. Quando o pastor deixa a obra, ganha um certo valor, que naquela época deu 35 mil reais. Não era suficiente para fazer nada. Mas eu disse para a Rosane, será que a gente poderia comprar abrir um negócio com esse dinheiro? Dá para a gente pensar em alguma coisa, já que definitivamente eu não vou mais trabalhar para a obra paga? Aí ela falou para mim, não, eu gostaria de ter uma casa.
Toda mulher quer ter uma casa, ter uma segurança, né? E aí eu fiquei pensando, mas uma casa, não temos dinheiro para isso. Mas mesmo assim nós procuramos. E de repente me apareceu uma casa. Um camarada queria vender o mais rápido possível, porque, segundo ele falou, ia viajar para Londres, ia ficar por lá por muito tempo. E eu perguntei, e quanto que você quer nessa casa? Ele falou assim, eu quero 38 mil. Eu digo, 38 mil? Pô, mas é tão barato, como assim? Não, você tem algum problema? Não, a casa é minha, está tudo certinho, tudo nos papéis, normalmente, te passo, transfiro. Puxa vida, mas 38 mil? Eu tinha 35, na verdade eu tinha recebido em seguida a devolução do imposto de renda, que deu 38. Eu digo, é brincadeira? Deus está me dando uma casa. Meu terreno ali era de 450 metros quadrados. A casa era maior, era menor, claro, mas a gente pôde reformá-la depois, numa outra circunstância. E quando eu pensei que não, eu estou aqui com uma casa que me custou 38 mil reais. Uma casa. Eu disse, não acredito, nessa cidade de Goiânia, Deus me deu uma casa por 38 mil reais. Não é possível. Alguém pode achar que isso é mera coincidência, mas não é. É claro que Deus está fazendo uma obra aqui. Então, quando eu paguei o documento da casa todinho, gastei mais R$ 1.200, saiu por R$ 39.200 a casa. A casa que hoje vale 700 mil lá em Goiânia. Isso não é incrível? Estou querendo vender, inclusive, que agora já estou aqui em Recife. Quando eu cheguei aqui em Recife no ano passado, deixei a família lá e todo mundo conhece um pouco dessa história, eu estava pensando, meu Deus, onde é que nós vamos ficar? E eu orei, Senhor, assim como tu me deste aquela casa lá em Goiânia, me arranja um lugar para cuidar da minha família aqui, um lugar que dê para a gente pagar, um lugar que seja um tamanho suficiente, né? E eu estou falando isso porque essa semana eu vi a minha esposa muito alegre, e ela me sorriu assim, eu percebi assim, uma felicidade tão grande nela. Ela olhou para o espaço que ela estava e ela disse, aqui é a minha casa. E fiquei pensando, oh glória, tem nada melhor do que a mulher feliz. Nada melhor do que isso. E Deus me deu uma casa. Quando nós andávamos procurando por aqui um apartamento para comprar, tudo que eu encontrei acima de 500 mil reais, porque eu queria um apartamento maior. E de repente me apareceu um apartamento que eu digo assim, será possível? Nós fomos lá, olhamos as dimensões, tem 130 metros quadrados, então daria para a gente sair de Goiânia, da nossa casa, que ficou maior lá depois com o tempo, e se ajeitar por ali. Digo, não é brincadeira, Deus está fazendo obra. O apartamento, ele me custou o que eu podia pagar. E deu uma entrada alta, e devo terminar de pagar até em julho. Em julho eu faço a última parcela e encerro o pagamento dele. Deus me deu a medida corretinha para poder habitar com a minha família nesse lugar. Isso não é normal. Isso não é normal. É graça sobre graça. E viver com esse Deus é exatamente experimentar isso. Mas tem pessoas que veem as coisas acontecendo na vida da gente e dizem, pô, mas você teve muita sorte, né? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus agindo. E se a gente entender que Deus age por amor e completa aquilo que é o incompleto na nossa vida, nós vamos ser muito mais agradecidos e vivenciar uma experiência também de testemunho para com os que estão ao nosso redor. Pedro não tinha ainda essa experiência com Deus. Ele olhou para a sogra dele curada, ficou pensando, ela está curada. Mas ele não entende, é um milagre, ou realmente ela não estava tão doente assim? As pessoas sempre vão racionalizar a religião de alguma forma, ao ponto de absolutamente quase que não admitirem que há um Deus verdadeiro agindo e operando naquela situação. Mas Jesus teve um outro encontro com Pedro. E é aqui que a coisa começa a ficar diferente. E é aqui que está realmente a experiência definitiva na vida de Pedro. Está no capítulo 5 de Lucas, aqui uma página mais adiante, e aqui é a história da pesca maravilhosa e como acontece no coração de Pedro, como ele é tocado e impactado pelo que acontece aqui, vai alterar a experiência dele para sempre. Diz assim, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Imagina só, era cedinho, mas as pessoas já queriam ouvir Jesus. E ele tinha se afastado um pouco à noite, mas de manhã cedo ele já estava lá. E as pessoas se aproximaram.
Irmãos, quando tem uma pessoa que tem um poder extraordinário de Deus para falar de maneira atraente, não tem escapatória. As pessoas vão atrás dele, as pessoas vão querer ouvi-lo. E Jesus não era isso, ele era isso 50 vezes mais. Porque com sua presença, a pessoa do Espírito Santo transparecia através da sua natureza humana, porque ele era Deus encarnado. Então as pessoas não sabiam por quê, mas se sentiam atraídos. Mas quem era ele socialmente falando? Ele era um pregador itinerante lá de Nazaré. E lembre-se que quando Filipe falou para Natanael, ele é de Nazaré, o que Filipe falou para ele? Aliás, Natanael falou para ele, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Porque Nazaré era um vilarejozinho, só tinha gente mal encarada lá, pelo visto. Mas então, Pedro, nesse caso, eles ainda estavam tentando entender quem é Jesus. Quem é esse mestre? Ele era atraente, ele fazia sinais, já era conhecido, mas as pessoas não sabiam que ele era o Filho de Deus que vinha para salvar o mundo. A palavra que Filipe falou, aliás, que André falou para Pedro, disse, ele é o Messias. Isso em si já era uma chamada muito séria, porque eles estavam esperando o Messias na história judaica desde muitos séculos. Agora o Messias estava entre eles. E alguém tinha dúvida, será que é o Messias? O que era que eles esperavam do Messias? O Messias deveria nascer numa família real, era o que eles imaginavam. O Messias deveria nascer com poder e autoridade para vencer Roma e se tornar o líder do exército de Israel, para vencer não apenas Roma, mas toda a terra e tornar Israel o centro do planeta. Era isso que eles imaginavam. Só que aí vem aquele, nascido em manjedoura, manso e salvador. Na linguagem do profeta Isaías, capítulo 53, ele é o servo sofredor. Ele vem numa outra expectativa e é por isso que aquelas pessoas não entenderam. Eles estavam assim, sempre com o pé atrás. O que é isso? E os fariseus imediatamente já tinham uma ojeriza dele, porque estava tomando espaço deles como pregadores. Mas nesse dia, Pedro entendeu quem ele era. E o que eu e você precisamos fazer é exatamente entender quem Jesus é. Porque quando nós entendermos, vamos experimentar o que Pedro experimentou. E tendo experimentado, nós não seremos mais as pessoas que éramos de jeito nenhum. Nesse dia, Jesus então está ali à beira da praia, Lago de Genezaré, ou Tiberíades, ou Mar da Galileia, nomes diferentes para o mesmo lugar. Era um espaço muito grande de água que vinha entre o Rio Jordão. O Rio Jordão descia lá das montanhas, passava por ali pela Galileia e vai até a Judéia. Mas naquele ponto, pela profundidade da terra, ele então forma um lago muito grande que tem 10 quilômetros de largura e 14 quilômetros de comprimento. É realmente um bom conjunto de água. E é por isso que alguns chamam de mar, outros chamam de lago. Os pescadores se aproveitavam daquela situação exatamente para viver a sua vida de pescadores. Só que, para esses pescadores de hoje, dessa história, nada deu certo. Porque eles pescaram a noite inteira, e diz aqui a Bíblia que eles não pegaram o quê? Nada. Não pegaram nada. Quando eles vêm se aproximando, lá na praia já vem Jesus e algumas pessoas. E para surpresa deles, Jesus disse para Pedro, Pedro, deixa eu subir aí. Porque as pessoas já estavam apertando Jesus na praia. E ele estava com dificuldade de falar, porque ele precisava de um lugar mais elevado. Então ele sobe do barco, se afasta um pouco e daí ele fala. Imaginem como Jesus falava, que voz que Jesus tinha. Porque ele conseguia falar aí para uma multidão na beira da praia. E todos ouviam perfeitamente, sem microfone. Se eu tirar esse microfone aqui, eu vou ter dificuldade para falar para vocês. Jesus, ele falava para uma multidão. É famoso o Sermão do Monte, no qual haviam mais de 5.000 pessoas. Imagina, só homens. Onde tem 5.000 homens, tem quantas mulheres e crianças? Muito mais. Então ali havia uma multidão. E Jesus pregou e todos ouviram. Jesus devia ter um tom de voz profundo, melodioso, gostoso de ouvir. Porque quando aquelas pessoas paravam para ouvir, não queriam mais sair dali. E Jesus podia falar 2, 3 horas e não tinha problema. As pessoas queriam continuar ouvindo. Imagine, às vezes a gente prega aqui, dá meia hora, já tem gente se ajeitando na cadeira e tal, e estão muito bem guardados, né? Nesse momento, Jesus chama Pedro e pede para que ele possa falar do barco. Só que ele vai falar mais um pouco de tempo, provavelmente até umas 10 ou 11 horas, e agora Jesus vai ter o encontro que ele quer ter com Pedro. Porque tudo que Jesus falou, ele já estava pensando
em como que ele se encontraria, o que ele falaria com Pedro. Diz aqui a experiência no versículo 3. Entrando em um barco, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Agora você imagina, esses pescadores passaram a noite pescando, ele vai já dizer que não pegou nada, e agora ele recebe um convite de Jesus para lançar as redes. Olha só a reação imediata de Pedro. Ele fala o seguinte: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Não parecia muito sem lógica o que Jesus falou para ele? Então, um pescador experimentado, aliás, deixa eu perguntar aqui para a congregação, tem muito homem aqui, mulher que também gosta de pescar. Quem gosta de pescar? Levante a mão aí, deixa eu ver. Não é muita gente, né? Eu lembro que uma vez eu preguei sobre isso lá em Goiás, e parece que todo mundo lá pescava. Porque lá não tem mar, lá não tem muita alternativa. Quando chega assim o final de semana, sabe o que o goiano fala? Top da experiência dele. O que você fez no final de semana? Eu fui para a roça. É só o que ele sabe dizer. Foi para a roça. Aí pescou e tal. Lá tem muito pescador. E muita história de pescador também. Mas acontece que quando Jesus chama Pedro para pescar, imagina, ele tocou num ponto da vida de Pedro, coisa mais comum na vida de Pedro. E Pedro, por experiência profissional, porque ele tinha ali, alguns dizem assim, uma empresa pesqueira, ele e os amigos dele lá, Tiago e João, Pedro e André, tinham uma empresa de pesca. E o que acontece é que ele sabia que era um absurdo aquilo. Porque se alguém tiver que pescar, que hora é melhor para pescar? Não tem muito pescador aqui não, mas alguém deve saber. Quanto mais cedo, melhor. Tem gente que pesca de madrugada, porque os peixes estão por ali e tal, então eles têm mais facilidade. Agora, quando se trata de pescar depois das 10, 11 horas da manhã, já não parece muito sentido. Por quê? Porque com a luz os peixes vão para as malocas lá debaixo da água, em algum lugar, e se escondem. É por isso que Pedro vai, primeira coisa ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pescamos. Mas ele vai dizer uma coisa aqui que é extraordinário para mim e para você. Ele diz assim: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra. Sabe, na experiência cristã não vai ser diferente para mim e para você. Tem certas coisas que Jesus pede de nós que não faz nenhum sentido. Imagina Jesus pedir, por exemplo, para um jovem dos dias que a gente vive, que ele não use uma tatuagem. Imagina Jesus pedir, por exemplo, para um jovem que ele não vá para o carnaval, que ele não beba, que ele não fume. Parece que são coisas que são absurdas, porque ninguém consegue conceber que numa sociedade como essa, que o jovem cresce, que porventura ele não tem o direito de aproveitar, entre aspas, a vida e fazer as coisas que todos fazem. É pedir para um pai de família guardar o sábado. Não faz sentido, porque ele pensa logo: como que eu vou, por exemplo, sustentar a minha família? Essa é a questão. Mas Jesus chama para essa atitude. Como é que Jesus pode pedir de uma senhora dessa sociedade que abandone seus brincos e anéis e pulseiras, etc., e que use simplicidade na maneira de vestir, quando a sociedade fala exatamente o inverso disso? Quanto mais chique e mais penduricalho estiver, mais suntuosa ela vai ser. E a sociedade vai falar bem dela. O Evangelho é uma chamada exatamente contrária a tudo que nós imaginamos. Só que Pedro, por mais que fosse absurdo aquilo que Jesus falou, ir pescar com ele, ele diz assim: olha só, guarde no seu coração essa palavra: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra. Se eu aprender, no mínimo, a confiar na palavra de Jesus, alguma coisa maravilhosa vai acontecer na minha vida. O que aconteceu é que Pedro, ele já tinha tido o primeiro encontro, o segundo encontro. No primeiro encontro ele viu que Jesus agiu como profeta. Agora no segundo encontro ele viu que Jesus era médico, porque curou a sua sogra. Só que agora ele está querendo ser pescador. E Pedro não estava entendendo nada, só que ele diz o seguinte: eu já conheço. Sob a tua palavra lançarei as redes. Ah, Jesus! Se as pessoas desse planeta simplesmente refletissem na palavra de Jesus e obedecessem, porque é a palavra dele, milagres aconteceriam repetidamente. Aí diz então aqui a palavra:
Versículo 6 segue dizendo: e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Olha só a maravilha que aconteceu. Obedeceu a palavra de Jesus, o milagre aconteceu. Os barcos estavam tão lotados, as redes se rompiam, foi necessário trazer um outro barco, e encheram os 2 barcos, e é por isso que essa pesca é chamada a pesca maravilhosa. Eu me lembro que quando eu era pastor lá na Luzeiro 23, eu tive uma experiência muito gostosa. Tinha um moço na Luzeiro, eu era o pastor da Luzeiro. E lá eu aprendi a fazer coisas que eu nunca imaginei que faria, como arrancar dente. Irmão Emerson deve achar interessante isso. Fazer tantas outras coisas que dar remédio para as pessoas. Eu fiz um treinamento no Hospital Adventista de Manaus e por isso eu fui trabalhar naquele lugar. Acontece que havia um americano chamado Philip, que ele veio para ficar comigo na Luzeiro. Ele não falava português. E ele era um adventista de origem que nunca comeu carne na vida dele. Mas um dia, nós estávamos lá no Alto Rio Negro, e os irmãos da igreja, depois que a gente fez uma santa ceia muito interessante, que não tinha bacia para lavar os pés, os irmãos colocaram do lado da igreja, do outro lado da igreja, canoas, encheram de água e as pessoas iam ir, lavavam os pés, e aí a gente dali fazia a santa ceia depois. Foi bem inusitado aquilo. Mas aí nós saímos para fazer uma pescaria. Era, na verdade, para isso mesmo. Nós saímos do Rio Negro, entramos no Paranã. Paranã é quando o rio dá uma volta assim por dentro, forma uma ilhazinha no meio. Entramos ali para fazer uma rápida pescaria. Os irmãos, então, colocaram a rede. Quando eles colocaram a rede, eles disseram assim: pastor, tem que ser bem rápido, tem que ser bem rápido. Eu fiquei, como assim? Eles colocaram a rede. Em menos de 20 minutos eles tiraram a rede. Aí eu falei: por que vocês tiraram tão rápido? Se nós não tirássemos agora, nós não tiraríamos mais, porque nós não iríamos conseguir tirar, porque já estava cheio de peixe, tanto peixe. E eu estou mencionando o Felipe nessa história, o Felipe, pelo fato de que ele nunca tinha comido peixe na vida. Mas ele veio e perguntou assim para mim: pastor, eu nunca comi peixe na vida, mas não deve ter um peixe melhor do que esse no mundo, não é? Porque nesse lugar aqui, onde não existe poluição de forma nenhuma, deve ser muito bom. Eu perguntei: e você quer comer? Ele disse: quero. Então come, ora. Comer o peixe na beira do rio é uma das melhores coisas que alguém pode fazer. Então, a pesca maravilhosa aqui foi melhor do que aquela pesca. Mas aquela pesca lá, eu teve que tirar em 20 minutos, porque se não tirasse em 20 minutos, aí seria terrível. Era uma pesca quase igual a essa daqui, porque os peixes pulavam lá por cima da rede. Irmãos, o que vai fazer diferença agora é a percepção que Pedro tem exatamente do que aconteceu naquele lugar. Ele era um pescador a vida inteira. Ele nunca viu uma pescaria daquela. Nunca viu tanto peixe na vida dele. Ele entendeu que o que estava acontecendo ali estava além das hipóteses que ele tinha levantado antes no primeiro encontro e no segundo encontro que ele tinha tido com Jesus. Nesse momento ele olhou para Jesus e entendeu quem Jesus era. E olha só o que é que vai acontecer aqui. Versículo 8. Vendo isto, esse é o texto fundamental. Vendo isso, Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Você pode perceber aquela cena? Eles puxam um barco para a beira da praia. Os barcos estão lotados de peixe. E Pedro se afasta um pouco. Ele fica olhando para Jesus no meio daquela situação. E ele está tremendo, porque ele está sentindo uma experiência que ele nunca teve antes. Ele está experimentando uma concepção sobre o Cristo de Deus que ele não tinha experimentado. Ele já tinha visto o homem, mas agora ele estava vendo Deus através daquele homem. E é por isso que quando ele se aproxima mais de Jesus, ele só tem um ímpeto natural na vida dele. Ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele cai aos pés dele, tremendo, e clama: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ponto. Todo verdadeiro encontro de qualquer ser humano com Jesus tem que ter 2 pontos específicos dessa experiência. A primeira coisa é conceber quem é Jesus. É ter uma ideia. Jesus não é apenas o personagem da história. Ele não é um profeta
Como dizem os muçulmanos dizem que Jesus é simplesmente um grande profeta, como Moisés e até como Maomé. Eles colocam ao nível de Maomé, mas para eles Jesus é um profeta apenas. Issa, o profeta, é como eles dizem. Para outras pessoas, Jesus é só um personagem histórico. Para algumas pessoas, Jesus nem existiu. Mas a verdade é que para que ele seja quem tem que ser na minha vida, eu tenho que entender quem ele é. E a primeira coisa que eu tenho que entender é que ele é Deus em essência. Ele é o Messias e o Cristo de Deus. Ele é a dádiva maior do céu para a humanidade. Não havia nada de mais importante no céu que ele pudesse dar para nós. E ele deu Jesus, seu Filho, porque ele é a essência do Deus entre nós. É o ser que vai assumir a minha vida vicariamente perante o céu, perdoando os meus pecados, me lavando completamente. O profeta Isaías diz o seguinte: o Senhor não é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, e o que mais? Príncipe da paz. Quando os pais de Sansão tiveram um encontro com o anjo do Senhor, que era o próprio Cristo, lá no Velho Testamento, e no momento em que ele está se despedindo, eles perguntam assim: como é o teu nome, para que nós possamos honrá-lo quando o menino nascer? Ele fala para eles: como pergunto pelo meu nome, visto que ele é o que mesmo? Maravilhoso. Sim, o nome dele é maravilhoso porque ele é maravilhoso. Uma das coisas mais extraordinárias para mim é pensar que Deus eterno se faça homem. E o apóstolo São Paulo, e lá em Filipenses capítulo 2, ele vai dizer que, sendo ele na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes fez-se homem, achado na figura humana, humilhou-se até a morte. E morte de quê? Morte de cruz. É esse que desce do céu como dádiva divina, esse que é o próprio ser eterno encarnado, a imagem do Deus invisível, é este que resolve vir e estar entre os homens. E quando Pedro percebe quem ele é, aí então ele não tem outra alternativa, porque tem um detalhe importante: na mesma hora que o homem entende quem ele é, a reflexão objetiva imediata que ele tem é voltar para si mesmo e descobrir quem ele também é. É por isso que Pedro diz: afasta-te de mim, porque eu sou o quê? Pecador. Se uma pessoa ainda está brincando com religião, ele não entendeu quem é Jesus. Tem algumas pessoas que eu encontrei, uma pessoa num determinado lugar, uma igreja que eu fui pregar num lugar, e alguém falou assim: pastor, aqui tem um homem que não peca. Eu digo: um homem que não peca? Não, como assim? Eu quero conhecê-lo. Eu não conheci até hoje um homem que não pecasse, só ouvi falar de um que chama-se Jesus. Mas você está dizendo que ele não peca? Aí veio aquele homem arrogante, fariseu, santarrão, daquele tipo de adventista que só Jesus na causa, né? Fiquei olhando para ele, eu perguntei para ele: é verdade que você não peca? Ele falou: eu guardo todos os mandamentos e tal. Eu digo: legal, maravilha. Você é o camarada que não peca. Eu nunca tinha visto um homem que não pecava. E eu tenho certeza que também ele não é. Depois eu descobri que o camarada pintava, bordava, cozinhava e fritava. Sabe o que quer dizer tudo isso? Tinha todos os erros da vida dele, mas não admitia pecado. Sabe por quê? Porque ele não conheceu Jesus. Porque não tem a possibilidade de um homem conhecer Jesus e ainda se achar santo. É só quando nós concebemos quem ele é e entendemos a beleza da sua santidade, é que a gente descobre quão carente nós somos de seu amor, misericórdia e graça. É só quando todo arrogante desse mundo, todo homem que bate no peito, é porque não sabe quem é Jesus. Porque quando ele descobre quem é Jesus, descobre também quem ele é e não tem alternativa, a não ser cair aos pés de Jesus e confessar: sou um pecador. Porque ninguém atinge a sua santidade. Existe um grupo de adventistas atualmente por aí, que são perfeccionistas. O que é que eles acreditam? Eles acreditam que porventura podem viver sem pecar. Já viu isso daí? Então tem alguns que acreditam que vai haver um tempo na história do adventismo aí, antes da volta de Jesus, que a última geração vai ser de pessoas que não pecam absolutamente. E a Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 54, ele vai descrevendo a experiência e diz o seguinte: quando ele vier, o Senhor Jesus, aquilo que é corrupto vai se revestir de quê? Da incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir de quê? Da imortalidade. Mas é quando mesmo? É quando ele voltar. Eu digo para você, enquanto Jesus não voltar, toda a semente humana ainda será corrompida, ainda terá semente de corrupção.
E é por isso que Jesus tem que vir, para nos tirar daqui, porque Ele é quem pode nos substituir, nos apresentar perante o Pai. É Ele que é Deus suficiente para nos salvar. Pedro entendeu isso, caiu prostrado aos seus pés e disse: é fácil de mim porque eu sou um pecador. Nesse momento ele concebeu quem era o Cristo de Deus. Ele entendeu também quem ele era e agora ele abriu uma oportunidade para o céu entrar na vida dele. Sabe, enquanto o homem não entregar os seus pontos para Deus, ele não terá como ser um filho de Deus. A minha mãe é uma mulher assim muito durona. Hoje ela tem 80 anos, em dezembro eu fui lá em Belém do Pará, lá em Castanhal, para o aniversário dela. 80 anos. Eu me tornei adventista e sofri muito na mão dela quando eu era jovem, porque ela tentou de todo jeito de me tirar da igreja. Mas eu segurei a peteca, venci a batalha, 16 anos depois ela mesma se tornou adventista. E sabe por que ela demorou tanto tempo? Porque ela batia no peito e dizia o seguinte: eu não preciso de igreja, eu não preciso desse Jesus aí. Sabe por que não? Porque eu sou uma pessoa fiel, eu trabalho, eu pago as minhas dívidas, não dependo de ninguém, ninguém me sustenta, eu cuido disso, eu faço isso, Só eu. E o que acontece é que enquanto o ser humano está tão cheio de si, é impossível Deus entrar na vida dele. Foi exatamente, não sei exatamente como aconteceu, mas um dia eu voltei na minha casa, que eu, depois de um tempo, eu ia visitar lá só uma vez ou outra na vida, encontrei minha mãe adventista. Interessante que eu poderia ter ela batizado, né? Mas ela nem me falou isso. De tão terrível que ela é. Nem me falou isso. Quando eu cheguei lá, vi uma lição da escola sabatina, eu digo: mãe, de quem que é essa lição? Ela falou: é minha. Ué, por que a senhora tem uma lição da escola sabatina? Ah, porque eu sou adventista. Ué, e a senhora não me falou isso? Não, eu poderia ter ela batizado. Ela disse: eu já estou batizada. Essa é a minha mãe. Um dia desse ela vai vir aqui. O que acontece é que ela teve um último relacionamento, ela teve um bocado de maridos, não vou nem dizer o número para não ficar estranho esse negócio aqui. Mas ela teve um bocado de relacionamentos. E ela teve um último relacionamento naquele tempo, que deve ter quebrado a vida dela completamente. Quando terminou aquilo, eu acho que, como nunca na vida, ela se sentiu tão suja, que aí ela percebeu que precisava de uma coisa maior do que ela, algo muito superior a ela mesma. E por causa disso, ela foi para a Igreja Batista, porque não queria ser adventista. Foi para a Assembleia de Deus depois disso, porque não queria ser adventista. E eu encontrei com ela e perguntei: mamãe, a senhora vai ficar rodeando Jericó até quando? Porque a senhora sabe onde tem que parar, não sabe? Ela disse assim: não preciso disso, não. Aí quando eu cheguei, ela era adventista. É por isso que ela não me deixou, nem me falou, porque senão ela não queria dar o braço a torcer, como se fala. Sabe por que ela um dia deu o braço a torcer para Deus? Porque ela encontrou o seu limite. E o limite do homem é a oportunidade de Deus. Enquanto o homem está fazendo força contra Deus, ele não vai se salvar, não tem jeito. Aliás, a palavra salvação, ela só existe para quem está no sentido de perdição. Quando é que uma pessoa diz assim: socorro, salva-me? Quando é que ela fala isso? É quando ela está, por exemplo, em cima de um prédio pegando fogo, e o fogo vai chegar lá e vai queimá-la. Aí então ela grita: socorro, porque ela sabe que ela está perdida. O homem só pode ser salvo por Deus quando entender que está perdido e que precisa mudar de vida, precisa crescer, precisa se desenvolver. E quando Jesus entra na vida dessa pessoa, Jesus não entra para fazer uma visita, ele entra para transformar a existência. Vou contar uma historinha aqui para fechar essa sequência de pensamentos aqui. Havia um príncipe que se tornou um rei na Inglaterra chamado Edward II. E ele gostava de caminhar fazendo pelos bosques daquele tempo, e ainda havia, ele também caçava, e haviam florestas e tal, para caçar javali, blá blá blá. Então, ele conhecia uma pessoa lá no meio da floresta, e essa pessoa lá do meio da floresta era um ermitão, um camarada que não falava com ninguém, ficava lá só no meio da floresta. Mas ele era uma pessoa conhecida, e quando o rei passou ali, bateu na porta dele, ele veio conhecer, viu que era o rei, e ficou muito feliz porque o rei foi visitá-lo. Ele falou assim: ermitão, eu estou muito cansado, você poderia me permitir um copo d'água? Aí o ermitão falou assim para ele: mas majestade,
não é possível. Mas na próxima vez que o senhor vier aqui, eu vou lhe dar água. Mas hoje não é possível. Sabe por que ele disse que não era possível? Porque nem copo tinha. Era uma coisa nojenta que ele tinha. O poço que ele tinha lá no fundo do quintal dele era tão sujo, que era impossível beber dali, mas ele bebia. E sobrevivia. Ele pensou assim, eu vou limpar esse poço completamente, vou comprar copos, e quando o rei passar aqui de novo, eu vou beber água, eu vou dar água para ele. E foi exatamente o que aconteceu. Na próxima vez, ele trouxe para o rei um copo de água fria, deliciosa, o poço estava limpo, estava tudo perfeito, e o rei bebeu aquela água, achou tão saborosa, e disse assim, puxa vida, não sei por que você não me deu essa água da outra vez, porque essa sua água é deliciosa. Ele falou, ele não disse nada para o rei, é claro, disse, não, mas foi só agora que foi possível e tal. Aí o rei falou assim para ele, mas ermitão, sabe que eu estou cansado? Quem sabe eu pudesse entrar na tua sala e descansar um pouquinho? Aí o ermitão falou para ele, não, majestade, não é possível. Mas na próxima vez será. Claro que não era possível. A sala do ermitão era um lugar tão sujo, tão imundo, que era impossível qualquer pessoa de bem ficar naquele lugar. Então ele fez diferente. Ele foi lá na cidade, ele comprou um sofá novo, pintou toda aquela sala, ajeitou, ficou um negócio agradável, bonito, e com base nisso, então, imediatamente, ele, próxima vez, deixou o rei entrar. E o rei entrou e disse, mas que lugar agradável que você tem aqui. E finalmente o rei foi entrando para o quarto e chegou até a cozinha. Eu não vou nem descrever esses ambientes para você, mas você já entendeu a história. Eu quero que você entenda uma coisa, quando Jesus entra na nossa vida, ele entra para limpar, ele entra para transformar, ele entra para fazer as alterações necessárias para que o pecador que vivia no erro, na mentira e de toda forma de pecado, ele é restaurado para uma vida plena, justa e perfeita. Não perfeito no sentido de impecabilidade, como alguns diriam, mas se Jesus entrar na vida de alguém e ele permanecer igual, alguma coisa está muito errada. Muito errada. Na verdade, as igrejas por aí fora são engraçadas, né? Eles pregam um tal de um Jesus que não muda a vida de ninguém. É um Jesus que não altera nada. A pessoa continua vivendo, comendo, bebendo, se vestindo, usando joias e fazendo todas as coisas que sempre fazia. E é evidente que não é isso que é necessário. Jesus vai entrar na minha vida, porque ele vai bater na porta do meu coração e vai fazer diferença. Amém? Que Jesus hoje entre em sua vida, faça diferença na sua vida e na minha vida, para que nós não saiamos daqui sem ter um vislumbre de quem Ele é, de quem nós somos, mas certo daquilo que Ele pode fazer de diferente na nossa vida. Amém? Versículo 8, 9 e 10 diz o seguinte. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração que se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Queridos, o chamado de Jesus é esse, para nos tornarmos pescadores de homens. Pedro nunca mais foi a mesma pessoa. O último versículo diz o seguinte, arrastando-se a eles os barcos e sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. É isso que Jesus faz com as pessoas. O chamado de Jesus é como foi cantado aqui também. E nesse momento eu não posso fechar esse programa sem fazer uma oração especial por aqueles que aqui estão, que porventura queiram dizer a Jesus, Jesus, basta desse mundo. Eu quero andar contigo, quero experimentar uma novidade de viver essa vida cheia de sentido, abundante como o Senhor prometeu. Eu queria convidar você que precisa de uma oração especial nessa noite, para vir bem aqui, para que a gente possa orar e pedir uma graça especial do Senhor para a sua vida. Existe alguém que gostaria de vir à frente para falar, aliás, para receber essa graça de Deus? Pode vir, de onde você estiver aí. Venha para ouvir, para que a gente possa orar por você. Você está com a vida cheia de necessidades? Tem um peso que precisa ser retirado? Existe culpa na sua vida que precisa ser sanada? Chegue perto, por favor, e vamos orar ao nosso Deus. Porque esse Deus que move montanhas e que faz diferença, Ele virá fazer a diferença também na sua vida essa noite. Não duvide. Esse passo que você dá até aqui pode parecer muito simples, mas na verdade é um passo para a eternidade. Saia de onde você está, venha receber de Deus a graça para esse momento. Ele é Deus poderoso, fará a alteração definitiva, se assim o seu coração o permitir. Vamos orar então? Oremos.
Bom, terno e compassivo Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque nesse momento o teu Espírito Santo se move nesse lugar. Ele está dizendo a pessoas comuns como nós, que há um Deus no céu que perdoa o pecado, que transforma o caráter, que dá novidade de vida e que nos apresenta perante o seu Pai imaculados, mesmo nós sendo manchados pela mancha do pecado. Mas Ele vai nos limpar com o seu sangue, vai nos preparar com a sua graça, vai nos dar o seu Espírito para testificar aos outros e vai fazer da nossa vida uma vida cheia de novidade, de nós seres como novas criaturas em sua presença. Pai, algumas pessoas vieram aqui trazendo suas cargas. Eu não posso ler seus corações, mas o Senhor sabe exatamente o que se passa em cada mente. Sabe exatamente qual é o dissabor, qual é o problema. E por isso eu te imploro, Senhor Deus, abençoe essa pessoa que deu esse passo, esse simples passo, até aqui esse lugar, mas que tem o poder de fazer com que céu e terra se unam e nós possamos tocar a base do teu altar para receber do trono da tua glória a graça salvadora para fazer alteração em nossa vida. Abençoa essas pessoas, Senhor. Se alguém tem algum problema de saúde, como é o caso da Isa, Pai, por favor, onde ela está nesse momento, atende o clamor da tua igreja e fala dentro daquele hospital com a tua autoridade, a tua soberania, o teu poder e muda a história daquela menina naquele lugar. Te imploro também, Senhor Deus, se aqui entre nós alguém tiver problema de saúde, que seja tocado agora pela Tua graça. Se alguém está precisando de um emprego, se alguém está tendo relacionamentos difíceis, tem problemas conjugais, ó Pai, a Tua graça é suficiente para alterar isso nesse momento. Transforma, modifica, faz assim como o Senhor quer. Porque o Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. Porque eu entrego essas vidas nesse momento, a minha vida também, em Tuas mãos, sem nada merecer, porque nada somos e nada temos. Mas no nome daquele que pagou o preço completo pelos nossos pecados, na cruz do Calvário, que é poderoso para nos levantar em qualquer circunstância da vida. Em nome de Jesus pedimos, amém.